Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Professor Martin Grossmann, muito bom dia. Professor, na coluna passada, o senhor falou que arte é restritiva e cultura é ampliativa. O senhor pode explicar melhor isso, professor? Roberto e ouvintes da Rádio USP, nós começamos o ano, com essa equação e também com uma discussão mais crítica e com toques talvez mais filosóficos dessas diferenças, do que seria a cultura, do que seria a arte, ou da competência da cultura e da competência da arte, E, para tanto, fiz referência a esse filme, de 1993, Jesus ali Sarajevo, do Jean-Luc Godard, que usa essa distinção entre arte e cultura, dizendo que arte é exceção e cultura é regra. Mas o que é interessante é que a arte, ela é, como eu já mencionei na coluna passada, ela é produto de uma cultura, E ao ser produto de uma cultura, ela carrega em si, apesar de buscar a exceção, buscar a diferença, trabalhar na chave da crítica, muitas vezes, ela depende dessa estrutura dos protocolos, das epistemologias dessa cultura, das teorias, enfim, da estrutura que permite que tenhamos uma civilização, Nesse sentido que eu falo é restritiva, porque ela vai operar em campos limítrofes ou campos muito específicos, A gente vem trabalhando o museu, mesmo quando a arte vai para a rua, ela vai com os códigos relacionados a uma determinada parcela da população que domina esses códigos, tem uma relação com essa produção e que tenha, por consequência, uma relação com isso, Mas muita gente não tem essa relação, não acessa museus, não pode ir a museus, Não pode ter acesso às salas de concerto, enfim, a teatros. Então, por isso, nesse sentido, a arte vai até um certo limite, que é o limite do território dela, E a cultura não. A cultura, ela deveria ser, e aqui eu falo de forma mais efusiva, que a cultura precisa ser reavaliada como um campo de atuação crítica, E que nós temos, de fato, que sermos mais ativos e propositivos ao trabalhar a questão cultural. Professor, neste período em que temos vivenciado, lamentavelmente, tantas tragédias, há uma relação entre essa situação e essa equação entre cultura e arte? Certamente, Roberto. E nós não podemos deixar de mencionar aqui uma sequência de fatos, situações extremamente pesarosas, tragédias mesmo, que a gente já trabalhou ao longo dessa coluna, mas eu vou repetir. Que a gente tem, por exemplo, como marco, uma vez que a gente vem falando muito de museus, o incêndio do MAN do Rio de Janeiro em 8 de julho de 1978. Depois, em 92, nós temos o massacre do Carandiru em 2 de outubro. Mais recentemente, em 2009, o incêndio que destrói boa parte do acervo desse importante artista visual Elliot Sica, performático, enfim. A Boate Kiss, que tomou a vida de 242 pessoas, em janeiro de 2013. Barragem de Mariana, 19 vítimas, em 5 de novembro de 2015. O incêndio e desabamento do prédio do Lago do Paissandu, aqui em São Paulo, em 1º de maio de 2018. A tragédia total do Museu Nacional em 2 de setembro de 2018 e agora, mais recentemente, o Brumadinho, que já tem quase 300 mortes, contados aí, e agora, nos últimos dias, o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, com 10 mortos e jovens, talentosos jogadores de futebol que se perdem. Isso está na esfera da cultura. Por quê? Porque nós vemos, são claros exemplos do que hoje nós estamos chamando de antropoceno, essa relação que o homem tem com o planeta. A gente já está pensando nos fins do tempo, no fim da presença do homem nesse próprio planeta. Então, esses são exemplos claros que a cultura precisa ser tratada de forma mais crítica e que nós temos que buscar ações para evitar que, nesse caso, nós tenhamos no futuro, ou não tenhamos no futuro o nosso planeta, Ou que nós vamos ter mais no futuro memoriais e mausoléus do que territórios ativos e férteis, como são boa parte das práticas artísticas e culturais que a gente vem trabalhando. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.